O mangá de Jujutsu Kaisen apresenta personagens com níveis de poderes absurdos, sempre evoluindo suas forças cada vez mais. Porém, o que se destacam em poder e força entre todos eles é Sukuna e Gojo. Mas entre esses dois, quem é o personagem mais forte com dados já apresentados no mangá? Será Ryomei ou Satoru? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos aqui comentar. Finalmente vamos trazer a treta das tretas de Jujutsu Kaisen. Quem é o mais forte? Sukuna ou Gojo? Vamos aqui falar sobre esses dois personagens e lembrando mais uma vez que são dados apresentados no mangá. É claro que o LP não é perfeito, talvez falte um dado aqui, um dado ali, então você é bem-vindo a complementar isso nos comentários. Eu só peço pra você que se for apresentar algum dado do mangá, mande o capítulo, o dado, né, o capítulo ali que você quer falar sobre esse assunto. Mais importante realmente é debater com civilidade, mas ao mesmo tempo trazer uma discussão bem legal sobre esse tema. Então, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque, cara, tem muito conteúdo legal pra gente falar de Jujutsu Kaisen aqui no Geek Brasil ainda. Vamos lá, né? Todo mundo sabe que Jujutsu Kaisen tem personagens com poderes inacreditáveis, né? A gente vai falar do Sukuna e do Gojo, mas só aqui a gente tem poderes como o do Hakari, o próprio Hajime, que está destacando pra caramba, que, cara, nem fez questão de reconhecer o poder do Panda. Nós temos também ali os poderes de personagens que nem foram tão explorados assim, como o Inumaki. Nós temos também pessoas que ainda vão ser apresentadas para nós, como Kenjaku, através dos seus poderes. Então tudo isso ainda tem uma certa profundidade, mas até então os dois personagens que têm um pico de poder na obra é o Sukuna e também o Gojo, né? São os dois personagens que estão se destacando, né? Que tem esse grande destaque no mangá para ter um nível de poder absurdo, né? Porque é tudo aquilo que a gente pôde apresentar ou pôde se apresentar para nós em menos de 130 capítulos com total ou quase total dos seus poderes. Mas até agora, como a gente começou a falar, esses dois personagens, tanto o Sukuna quanto também ali o Gojo, eles sobressaíram perante os demais, né? Então, nesse vídeo nós vamos falar de todos os feitos dos dois personagens e vamos tentar cravar quem é o personagem mais forte, né? Como eu falei no começo do vídeo, pode ser que eu esqueça um dado aqui, um dado ali, mas você é bem-vindo para complementar o seu diálogo, a sua opinião sobre quem é mais forte nos comentários. E aí a gente vai fomentar essa discussão ainda mais. Bom, começamos então com os feitos do Gojo, né, que ele tem a capacidade ali com uma energia, ele foi capacitado, né, com uma energia amaldiçoada imensa, e como ele tem essa capacidade de ter uma energia amaldiçoada imensa, ele pode dobrar a sua energia, né? Quando a gente conhece esse fator de você dobrar a sua energia amaldiçoada, você consegue ter uma energia amaldiçoada reversa, né? Essa que é a pegada realmente da energia amaldiçoada reversa, porque quem tem uma grande quantidade de energia, né? Por exemplo, agora a gente está vendo com o Hakari, quando ele possui a energia amaldiçoada infinita, ele pode dobrar o infinito e aplicar a energia reversa no automático. Já o Gojo, ele consegue aplicar esse sentido porque a sua energia amaldiçoada é gigantesca. O Gojo ainda possui ali os 6 olhos e também o infinito. Vou dar uma explicada resumida aqui sobre esses trechos, né, sobre esses poderes, para vocês entenderem um pouco sobre essa questão envolvendo ao Gojo. Dentre os poderes ali do Gojo, né, de acordo com a sua energia amaldiçoada, nós temos o azul, né, que é um disparo de energia ali focado na energia amaldiçoada negativa, né, que é a energia comum. Nós temos o vermelho, que é o disparo ali da energia amaldiçoada reversa, né? Então é como se você pudesse ver um raio apenas com pontos negativos, o azul, enquanto o vermelho é um raio apenas com energia
positiva, né? O vermelho. E nós temos a mistura do vermelho com azul, na qual a gente tem o roxo, que é ali algo positivo quanto também negativo. Então, por exemplo, se o Gojo estiver lutando contra um humano e também lutando ali contra uma maldição, o roxo ele é eficaz ali para combater qualquer um que tenha essa conexão de estar utilizando a energia amaldiçoada reversa ou a energia amaldiçoada comum. Nós também temos o infinito, né, que é o poder na qual o Gojo impede com que as pessoas, né, ou qualquer outro ser na qual que ele não tenha dado permissão toque nele, né, como a gente vê ali na batalha contra o Diogo, né, que ele fala assim, não, toca aqui. Vê aquela carinha dele, mas ele toca aqui, toca aqui. E aí o Diogo aproxima e ao mesmo tempo que aproxima, meio que afasta, né, não consegue tocar totalmente no personagem. E nós temos a expansão de domínio do Gojo, na qual ele leva a pessoa para uma outra dimensão e entope a pessoa de informação, né? Eu gosto de explicar de que a soma de todas as informações é nada, né? A mesma coisa, a soma de todas as cores é branco, então você não consegue abster, você não consegue absorver ali aquela quantidade absurda de informações, então o seu cérebro entra em pane, né? Ele acaba entrando em pane e ali naquele lugar o Gojo pode fazer o que quiser com você. No caso do Diogo, ele simplesmente aniquilou todo o corpo do personagem e pegou ali a sua cabeça para conversar. E nós também temos a explicação sobre os 6 olhos, né? A gente não tem total explicação sobre o conceito ali dessa técnica, mas a gente sabe que os 6 olhos minimiza o máximo possível de energia amaldiçoada na utilização das técnicas. Por exemplo, né, na expansão de domínio do Gojo, se ele fosse ter que usar ali no modo normal, sem os 6 olhos, ele gastaria, sei lá, baldes de energia amaldiçoada ou coisa do tipo, para ter ali uma conexão. Mas com os 6 olhos ele apenas consegue absorver esses poderes através de uma gotinha, né? Ele meio que usa esses poderes através de uma gotinha. É por isso que com os 6 olhos o Gojo pode utilizar também a sua expansão de domínio várias vezes por dia. E também o Gojo ele é colocado como um personagem que brincou com o Diogo, né? O Diogo que é o personagem ali que destruiu a Maki, o Nanami e o Naobito como se fosse nada ali na saga de Shibuya, mas o Gojo ele brincou ali com o Diogo mostrando o quão fraco ele era perante os poderes dele. E é claro que o personagem também foi capaz de colocar a Hanami pra correr e ao mesmo tempo ali na saga de Shibuya matou a personagem como se fosse nada, né? Ele lutando ali com as maldições, ele acaba aniquilando a Hanami como se fosse nada, demonstrando exatamente essa grande força e esse grande poder ali do Gojo. É claro que a gente não pode deixar o fato de que o Gojo se proclama como o mais forte entre os dois, né? Ele fala que ele é o mais forte do que o Sukuna com 20 dedos, o que pode ser uma mensagem do personagem para nós, o que acaba sendo ali o alter ego do próprio Gojo falando pra gente, o que podemos considerar ou não, de acordo com a sua opinião. Ou se for uma mensagem do autor utilizando um personagem, aí é outra história. Aí realmente proclama de que o Gojo é mais forte que o Sukuna. Vai depender da forma como você vai querer receber essa informação. Os feitos do Gojo colocaram todos os feiticeiros malignos em suas tocas e todos os feiticeiros anciãos tinham medo dele, né? Ninguém queria mexer com o Gojo e ele, nessa nova era o feiticeiro mais forte que havia surgido nos últimos tempos. Todos só começaram a agir depois que o Gojo foi selado, né? Todos começaram a agir diferente, caçando ali o professor, né? O diretor Yaga, caçando também o Itadori, querendo a cabeça do Yuta depois que o Gojo foi selado, porque todo mundo tinha medo do Gojo, pra vocês observarem o tamanho do poder dele. Por outro lado, nós temos o Sukuna, que foi o feiticeiro mais forte no auge da era dos xamãs há 1000 anos no Japão. Isso já é um ponto extremamente marcante, porque
que já demonstra o nível de poder ali do Sukuna. O Sukuna foi o feiticeiro mais forte na era mais pica das galáxias entre os feiticeiros do Japão. Enquanto o Gojo, ele é o feiticeiro mais forte, mas não numa era na qual todo mundo tá querendo ser feiticeiro ou coisa do tipo. E é interessante até mesmo essa conexão, porque em muitos momentos o Jujutsu Kaisen demonstra que vários feiticeiros desistem dessa carreira para seguir pontos comuns, seguir ali carreiras comuns, como contador, como até mesmo advogado ou coisas do tipo, né? E há 1000 anos, né, quando não se tinha tanta opção assim, eles tinham essa demarcação de um fronte bem diferente da qual tem hoje. Então, como se tinham muitos feiticeiros, ter o Sukuna como o xamã mais forte do Japão é algo que já demarca uma certa diferença entre os dois. Mesmo após morrer, voltou também com a maldição mais forte de todos os tempos, sendo impossível de ser destruído, mesmo com a energia amaldiçoada reversa e provavelmente com a técnica roxa ali da família Gojo. A única coisa que conseguiram fazer com o Sukuna foi selá-lo e proteger os 20 dedos do personagem para que não voltasse a atormentar esse mundo. Mas de nada adiantou, já que, como podemos observar, ele está de volta agora no corpo do Itadori. Sukuna tem uma energia amaldiçoada enorme e tem a capacidade de utilizar a energia amaldiçoada reversa, né? Como eu falo pra vocês, ele tem uma energia amaldiçoada enorme, então ele tem a capacidade de dobrar essa energia e criar a energia amaldiçoada reversa. E diferente do Gojo, e assim como o Yuta, ele consegue usar a energia reversa, a energia positiva em outras pessoas também. Assim como o Yuta usou na Maki, no Panda e no Inumaki, o Sukuna utilizou essa energia amaldiçoada reversa no Megumi, o que já demarca uma diferença também entre o personagem e o Gojo. A gente observa que o Sukuna consegue cortar e desmontar os seus oponentes com uma tremenda facilidade, já que essa é a sua técnica inata, né? E acaba levando a gente também para sua expansão de domínio, que é o Santuário Malévolo, que tem uma característica única. Ele não cria um espaço separado usando uma barreira. Um voto obrigatório é formado ao permitir uma rota de fuga dos seus oponentes, o que acaba aumentando muito a área efetiva do acerto garantido com um raio máximo de 200 metros. Esse raio máximo acabou dizimando uma quantidade absurda de pessoas ali em Shibuya e o Inumaki estava no meio dessas vítimas, né, perdendo os 2 braços. Sukuna tem a capacidade de usar uma técnica de fogo que não sabemos do que se trata e consegue formar armas com esse poder, assim como ele criou um arco lutando contra o Jogo. Sukuna também lidou ali com uma Horaga com sua expansão e conseguiu vencê-lo. E assim como o Gojo também brincou com o Jogo como se fosse nada, mas acabou lhe matando. Lembrando que a Hanami brotou ali na batalha do Gojo contra o Jogo, por isso que o Jogo não foi morto pelo Gojo, mas ao mesmo tempo não teve ninguém para salvar o Jogo nesse momento, então o Sukuna foi lá e passou a navalha no personagem. Vamos lá, né? Definitivamente, quem é o personagem mais forte entre os dois, né? Sukuna ou Gojo? Satoru ou Ryomei? Quem é o mais forte entre os dois? Eu vou criar uma polêmica aqui, mas antes disso a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas coisas que provavelmente os poderes dos personagens podem ser equivalentes ou um ou outro pode sobressair mediante os seus poderes. Bom, Sukuna é imune à energia amaldiçoada reversa, como a gente viu no confronto dele contra o Mahoraga. Mas o Gojo é imune a toda técnica que tente encostar nele. Sukuna não pode ser destruído por ninguém, devido ao tempo que se passou e os 20 dedos não puderam ser destruídos por antigos usuários do infinito e dos 6 olhos. Lembrando que esses usuários do infinito e dos 6 olhos também eram capazes de utilizar o roxo, o azul e o vermelho, o que demarca exatamente de que os dedos não foram destruídos durante todo esse tempo, significa que a família Gojo não pode destruir ali os poderes ou o corpo do Sukuna totalmente, a não ser selá-lo. Gojo pode usar a sua expansão de domínio, mas o Sukuna pode anular a sua expansão se a dele for a mais refinada.
E o Sukuna tem 1000 anos de experiência a mais do que o Gojo, o que pode demarcar exatamente ali uma certa diferenciação entre os personagens. Nós ainda não sabemos todo o potencial dos 6 olhos, mas como esse vídeo é de evidências que apareceram no mangá, o meu veredito já foi definido, né? O meu veredito, por mais que dê polêmica, por mais que dê toda essa confusão, com os dados apresentados no mangá e com uma vantagem bem pequena, eu apostaria hoje, novamente, com os dados apresentados no mangá, que o Sukuna venceria, que o Sukuna ganharia vendo todos os dados apresentados aqui até o momento. Sukuna venceria bem por pouco, eu acho que ele não sairia inteiro dessa batalha com toda certeza, mas o personagem ganharia do Satoru sim, se os dois se enfrentassem de igual para igual, né? Sukuna com todo o seu poder, o Satoru também ali com todo o seu poder, eu acho que o Sukuna venceria desde que os 6 olhos permaneça da mesma forma, se não tiver nenhum acréscimo, nenhuma evolução sobre o personagem, eu acho que o vencedor dessa batalha, pra mim, seria o Sukuna. E vocês nos comentários, de uma forma civil, o que vocês acham, né? Com toda a educação do planeta Terra, deixe aí nos comentários sobre qual é a sua opinião. Eu esqueci algum dado? Eu não apresentei todos os dados sobre o personagem? Demarca aqui, fala aí pra mim sobre o que vocês acreditam. Tenta fugir um pouquinho ali sobre esse aspecto de que o narrador falou, ou do que realmente foi apresentado sobre a obra, do que o personagem realmente disse, mas tenta focar nos dados apresentados no mangá, né? Da força, dos poderes, das batalhas que eles já tiveram durante as suas lutas. O que basicamente os dois personagens foram capazes de fazer e que define pra vocês quem é o mais forte ali na hora.